Audiolivro Os Ungidos, Profetas e Reis, na linguagem de hoje. Capítulo 36. Zedequias, o último rei de Judá. No início do seu reinado, Zedequias tinha a total confiança do rei da Babilônia. Ele tinha também Jeremias, o profeta, como seu conselheiro. Ele teve a oportunidade de conquistar o respeito de muitas autoridades importantes e lhe ensinar a respeito do verdadeiro Deus. Se ele tivesse feito isso, aqueles dentre o povo que já tinham sido levados como escravos para a Babilônia teriam recebido maior liberdade. O nome de Deus teria sido honrado e os que permaneceram na terra de Judá não teriam sofrido as terríveis calamidades que finalmente vieram sobre eles. Por intermédio de Jeremias, Deus aconselhou Zedequias e toda a nação de Judá a se submeterem pacificamente ao domínio temporário de Babilônia. Os que estavam no cativeiro deveriam buscar a paz que aquele reino estrangeiro lhes oferecia. No entanto, Satanás tirou vantagem das circunstâncias e levantou falsos profetas em Jerusalém e em Babilônia. Eles afirmavam que o jugo da escravidão logo seria quebrado e a nação voltaria a ser o que era antes. Se o rei e os deportados acreditassem nessas agradáveis profecias, eles seriam levados a cometer erros fatais. Para evitar uma revolta, o Senhor ordenou a Jeremias que enfrentasse a crise sem demora, advertindo o rei de Judá sobre as inevitáveis consequências da rebelião. Ele também alertou os cativos a não se deixarem iludir, acreditando que sua libertação estava próxima. Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, ele advertiu. Jeremias 29, versículo 8. Ele apontou mais uma vez para o plano de Deus de restaurar Israel apenas no fim dos 70 anos de escravidão. Deus sabia que, se os falsos profetas convencessem o povo escravo de que logo seriam libertados, sua experiência em Babilônia se tornaria muito mais difícil. Qualquer manifestação ou revolta de sua parte geraria mais restrições à sua liberdade. Sofrimento e angústia seriam o resultado. Por que a submissão era tão importante? Deus desejava que eles se submetessem e passassem da forma mais agradável possível aquele período de escravidão. Seu conselho era: construam casas e habitem nelas, plantem jardins, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Versículos 5 a 7. Entre os falsos ensinadores que estavam em Babilônia, estavam dois homens que levavam uma vida corrupta. Jeremias os avisou do perigo que corriam. Com muita raiva por terem sido reprovados, eles procuraram instigar o povo a agir de forma contrária ao conselho de Deus de se sujeitarem ao rei de Babilônia. O Senhor afirmou por meio de Jeremias que esses falsos profetas seriam entregues nas mãos de Nabucodonosor e executados. Não muito tempo depois, essa profecia se cumpriu. Até o fim deste mundo se levantarão pessoas que criarão confusão e rebelião entre os que declaram ser representantes do verdadeiro Deus. Os que profetizam mentiras incentivarão outros a olharem para o pecado como coisa sem importância. Eles procurarão culpar aqueles que os advertem do perigo pelas dificuldades que passam, exatamente como os judeus acusaram Jeremias de ser o responsável por suas dificuldades. Mas, assim como no passado, as mensagens de Deus provarão ser verdadeiras hoje. Jeremias continuou a aconselhar o rei e o povo a se submeterem aos babilônios. Embaixadores de Edom, Moabe, Tiro e de outras nações visitaram o rei de Judá para saber se ele estava disposto a se unir a eles em uma revolta contra a Babilônia. Enquanto esses embaixadores aguardavam uma resposta, a palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo: faça para você um jugo com cordas e madeira e ponha-o sobre o pescoço. Depois, mande uma mensagem aos reis, por meio dos embaixadores que vieram a Jerusalém. Jeremias 27, versículos 2 e 3. Deus tinha entregado todos eles nas mãos de Nabucodonosor, e eles deveriam servir a ele, a seu filho e a seu neto, até que chegue a hora em que a terra deles seja subjugada. Versículo 7.
Jeremias também avisou os embaixadores que, caso se recusassem a servir ao rei de Babilônia, eles seriam punidos com a guerra, a fome e a peste. Não ouçam os seus profetas. O Senhor declarou, os seus adivinhos, os seus intérpretes de sonhos, porque são mentiras o que eles profetizam para vocês, o que os levará para longe de sua terra. Mas, se alguma nação colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e a ele se sujeitar, então deixarei aquela nação permanecer na sua própria terra, para cultivá-la e nela viver, declara o Senhor. Versículos 8 a 11. A submissão ao rei de Babilônia era o castigo mais leve que um Deus misericordioso poderia enviar a um povo tão rebelde. Mas se eles se rebelassem contra isso, experimentariam o peso total de seus castigos. Os embaixadores que participaram dessa reunião entre as nações ficaram extremamente espantados ao saber da vontade de Deus revelada por meio de Jeremias. Falsos profetas arrogantes. Jeremias permaneceu firme a favor da submissão de Judá à Babilônia. Entre os que mais se opuseram ao conselho do Senhor estava Hananias, um dos falsos profetas. Com a intenção de conquistar o favor da corte real, ele declarou que Deus lhe tinha dado palavras de ânimo para os judeus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: em 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também trarei de volta para este lugar Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Jeremias 28, versículos 2 a 4. Jeremias mencionou as profecias de Oséias, Abacuque e Sofonias, que tinham dado mensagens semelhantes às suas. Ele apontou para os acontecimentos que tinham se cumprido exatamente como Deus tinha planejado e revelado por meio de seus mensageiros. O profeta que profetiza prosperidade, Jeremias concluiu, será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Versículo 9. Com essas palavras de Jeremias, Hananias se irritou e, em ousado desafio, tirou o jugo simbólico do pescoço de Jeremias e o quebrou, dizendo: assim diz o Senhor, é deste modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos. Versículo 11. Aparentemente, Jeremias não podia fazer mais nada, a não ser se retirar da cena do conflito. Mas Deus deu a ele outra mensagem. Vá dizer a Hananias: assim diz o Senhor, você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro. Porém um jugo sobre o pescoço de todas essas nações, para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Hananias: escute, Hananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor, este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. Assim, o profeta Hananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Versículos 13 a 17. O falso profeta pecou ao se declarar mensageiro do Senhor e sofreu a morte como resultado. A agitação causada pelos falsos profetas colocou Zedequias sob a suspeita de traição. Zedequias precisou agir rápido a fim de conseguir continuar reinando em submissão. O rei acompanhou um príncipe em uma missão à Babilônia. Ver Jeremias 51, versículo 59. Durante essa visita à corte caldeia, Zedequias renovou seu voto de submissão a Nabucodonosor. Por meio de Daniel e outros escravos hebreus, o rei babilônico ficou conhecendo a respeito do poder e suprema autoridade do verdadeiro Deus. Quando Zedequias, uma vez mais, prometeu solenemente permanecer leal, Nabucodonosor exigiu que ele selasse a promessa, jurando em nome do Senhor Deus de Israel. Se Zedequias tivesse respeitado essa promessa que fez sob juramento, sua lealdade teria exercido uma profunda influência em muitos que estavam observando aqueles que diziam reverenciar o Deus dos hebreus. Mas a Bíblia registra que Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor,
que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Segundo Crônicas 36, versículo 13. Ezequiel revela as abominações no templo. Enquanto Jeremias continuava a dar seu testemunho na terra de Judá, Deus levantou o profeta Ezequiel entre os cativos em Babilônia, para advertir e confortar os deportados. Ezequiel deixou bem claro que não era sábio confiar nas profecias de um breve retorno a Jerusalém. Deus também o instruiu a usar vários símbolos para profetizar o cerco e a destruição de Jerusalém. No 6º ano do reinado de Zedequias, o Senhor revelou a Ezequiel algumas abominações que estavam sendo praticadas em Jerusalém, até mesmo no pátio interno da casa do Senhor. Ver Ezequiel 8, versículo 10. Aqueles que deveriam ter sido os líderes espirituais, as autoridades da nação, versículo 11, 70 homens foram vistos oferecendo incenso diante de ídolos pagãos, levados para dentro dos compartimentos secretos, dentro do pátio do templo. O Senhor não nos vê, declaravam em tom de blasfêmia. Versículo 12. O profeta viu mulheres assentadas chorando por Tamos e uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente, estavam se prostrando na direção do sol. Versículos 14 e 16. E então o ser glorioso que acompanhava Ezequiel nessa impressionante visão perguntou ao profeta: será algo corriqueiro para a nação de Judá essas práticas repugnantes? Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Versículos 17 e 18. Por intermédio de Jeremias, o Senhor declarou: tanto o profeta como os sacerdotes são profanos. Até no meu templo encontro as iniquidades deles. Jeremias 23, versículo 11. Ao final do relato sobre o reinado de Zedequias, essa acusação de violação do templo foi repetida. Todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. Segundo Crônicas 36, versículo 14. O dia da condenação para o reino de Judá estava se aproximando rapidamente. O Senhor me falou: filho do homem, que provérbio é esse que vocês têm em Israel? Todas as visões dão em nada? Pois diga a eles: tudo o que eu disser se cumprirá. Palavra do soberano Senhor. Ezequiel 12, versículos 21, 22 e 28. À frente dos que estavam levando rapidamente a nação à ruína, estava Zedequias, seu rei. Ao desprezar totalmente os conselhos do Senhor, ao se esquecer da dívida de gratidão que ele tinha para com Nabucodonosor e ao desrespeitar o solene juramento de submissão que fez em nome do Senhor, Deus de Israel, o rei de Judá se rebelou contra os profetas, contra a generosidade do rei de Babilônia e contra Deus. Confiando em sua própria sabedoria, ele buscou a ajuda do antigo inimigo de Israel e enviou mensagem ao Egito, pedindo cavalos e um grande exército. Ezequiel 17, versículo 15. Escapará aquele que age dessa maneira? Romperá ele o tratado e ainda assim escapará? O faraó com seu poderoso exército e seus batalhões não será de nenhuma ajuda para ele na guerra. Ele desprezou o juramento quando rompeu o tratado. Como deu a mão em penhor e fez todas essas coisas, de modo algum escapará. Versículos 15 a 18. Tire o turbante, o Senhor decretou, e a coroa, até que o próprio Cristo estabeleça o seu reino. Judá não terá outro rei. Uma desgraça, eu farei dela uma desgraça. Foi a sentença divina a respeito do trono de Judá. Não será restaurada, enquanto não vier aquele a quem ela pertence por direito. A ele eu a darei. Ezequiel 21, versículos 25 a 27. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a palavra de Deus.